Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo tenho Nuno Brito Jorge, co-fundador e CEO da GoParity, uma plataforma de investimentos sustentáveis 100% portuguesa que promove projetos que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nuno Brito Jorge tem lutado pelo acesso democratizado às finanças sustentáveis e defende que não devemos mover-nos apenas pelo dinheiro. Bem-vindo, Nuno. Obrigada por aceitar vir falar um pouco connosco. Eu vou sugerir começarmos por anteciparmos já aqui algumas eventuais críticas ao que eu acabei de dizer a este lançamento e deixo aqui se calhar um género de provocação. O dinheiro não deve ser o nosso motor, é uma das coisas que o Nuno defende, mas é fundamental para o nosso bem-estar. Sim, é completamente fundamental. Eu quando digo isso, e sei bem em que contextos é que já disse essa frase, é sempre no contexto de não permitirmos que seja ganância ou vontade de ter cada vez mais que limita quem nós somos ou a decisão que nós escolhemos. Obviamente, continua a ser o dinheiro que faz mover o mundo e continua a ser fundamental ter dinheiro para assegurar o bem-estar e uma boa qualidade de vida. Mas todos podemos ser suficientes e independentes para saber quando é que estamos a tomar uma decisão que é movida por dinheiro, mas que se não deixarmos ser o dinheiro o principal fator de escolha e for um motivo de satisfação pessoal ou até uma questão de altruísmo, também temos que saber estar bem com isso. Certo. Eu percebi o contexto e que, como é óbvio, nós precisamos sempre de dinheiro, mas de facto não pode ser a única coisa, não é? E que é sempre nesse contexto. Li algures que a ideia de criar a GoParity surgiu depois do Nuno ter estado fora, a trabalhar fora, e que surgiu dessa experiência e desse regresso. Quer contar-nos aqui um pouco como é que nasce este projeto? Sim, claro. Eu em 2010, depois de ter estado a viver alguns anos fora de Portugal, voltei para Portugal para trabalhar na EDP na altura. E eu, quando vivia na Bélgica e vivia em Espanha, tinha conta num banco ético, que é o Triodos. Quando cheguei a Portugal, tive que escolher em que banco é que eu vou abrir a minha conta e onde é que eu vou receber o meu salário. Se lembra como é que era Portugal em 2010, havia tudo menos banca ética, ou seja, a banca ética continua a não existir banca ética em Portugal, mas o setor bancário estava em alvoroço com os BPPs, BPNs, o BES, estava tudo a acontecer. E portanto na altura fiquei um bocado com aquela frustração de como é que é possível não poder escolher onde é que o meu dinheiro está, não é? Porque nós costumamos achar que os bancos são ricos, os bancos não são ricos, é o nosso dinheiro que lá está, não é? E então foi nessa altura que pensei, se eu conseguisse arranjar uma forma de investir em algo que seja bom para o planeta e também ganhar dinheiro, era o ideal. E para encurtar uma longa história, convenci a minha madrasta a alugar-me o telhado do turismo rural dela em Tavira, que é a cidade com mais sol de Portugal, e uns amigos a investirem comigo em painéis solares naquele telhado, e nós, uma porcentagem do que nós ganhássemos a vender eletricidade à rede, pagávamos a minha madrasta como aluguer. Como não tinha dinheiro suficiente, ou nós, entre os 4 amigos, não tínhamos dinheiro suficiente, começámos a perguntar a pessoas à nossa volta se alguém nos queria emprestar dinheiro, e depois nós pagávamos juros e devolvíamos capital com os rendimentos da venda da energia. E a verdade é que foi bastante fácil de conseguir. Também, obviamente, criar o primeiro crowdfunding. Era tudo pais exatamente, era um crowdfunding, mas era de pais e amigos e família e tal. Então, mas pronto, foi aí que nasceu o bichinho de talvez haja uma forma de fazer disto um modelo de negócio. E daí comecei a pesquisar e já havia algumas coisas de crowdfunding para a energia renovável em Inglaterra, havia um grande movimento de cooperativas de energia renovável na Europa em movimento, e pronto, e foi aí, portanto, tudo começou aí, e só muitos anos mais tarde é que criámos a GoParity, na verdade.
Já vamos à questão dos termos que já usámos aqui, como o crowdfunding. Vou recuar um pouco àquilo que disse há pouco, para quem nos está a ouvir e a ver, se nunca ouviu falar sobre investimentos éticos e banca ética. O que é isto? Sim, nós quando falamos em investimentos éticos, ou banca ética, ou finanças éticas, ou investimento sustentável, digamos, eu diria, distinguiria duas coisas, os éticos e os sustentáveis, porque os éticos quer dizer que que são guiados por um conjunto de normas que são considerados de boa ética na gestão. E o que a banca ética propõe, o movimento da banca ética propõe, é um conjunto de bancos que se regem por digamos, umas normas de conduta que são as que são... Bom comportamento, basicamente de bom comportamento, de transparência, de boa gestão de dinheiro, de remuneração, tratamento dos colaboradores, etc. Depois, quando falamos de finanças sustentáveis, estamos a falar de aplicar o conceito de sustentabilidade ao mundo financeiro. E se nós pensarmos na sustentabilidade, na sua definição de base, é assegurar as necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações vindouras, ou seja, no fundo é assegurar que gastamos sempre menos do que aquilo que o planeta é capaz de repor. As finanças sustentáveis são, no fundo, aquelas que permitem que a utilização do dinheiro seja feita de acordo com este princípio, ou seja, a utilização do dinheiro de uma forma sustentável. O que nós propomos é que as pessoas possam investir em projetos que têm esta característica, que é de contribuírem para uma maior sustentabilidade do planeta. Que trazem um outro tipo de retorno, não é? À sociedade, por assim Exato, dizer. trazem o financeiro, mas também o da sustentabilidade, ou seja, o do impacto positivo que ele gera. Certo. E agora sim, entramos então, podemos dar um passo mais à frente, que é falar, o Nuno, com a história que contou, já explicou-me um bocadinho o que é o crowdfunding, mas eu peço aqui que explore um bocadinho mais do que é isto do crowdfunding e, por outro lado, estão relacionados automaticamente o crowdlending. Sim. O crowdfunding é um conceito que, como pode imaginar, eu sou um grande fã, porque representa o poder de muitos. E eu acredito muito que as pessoas, quando se juntam, conseguem fazer coisas boas acontecer, e o crowdfunding é a materialização disso. É, no fundo, juntar as aportações de muitos, é da crowd, que quer dizer multidão em inglês, para fazer acontecer um projeto. Mas dentro do crowdfunding temos diferentes formas de o fazer. Temos o crowdfunding por donativo, por exemplo, plataformas onde nós podemos doar para organizações sem fins lucrativos, para projetos de caráter social, para ajudar naquelas situações como a da Líbia de agora, que é dramática. Também já há uma data de campanhas para apoiar o Crescente Vermelho, que é a Cruz Vermelha local, a apoiar as vítimas desta desgraça. Depois temos o crowdfunding por recompensa, que é aquele em que, quando nós damos alguma coisa a um projeto, estamos à espera de receber algo em troca, mas tipicamente um produto. Pode ser uma banda que vai lançar um álbum e depois dá álbuns a quem investiu. Pode ser uma nova marca de bicicletas que vai fazer uma bicicleta elétrica super inteligente, e nós, no fundo, é uma forma de fazer uma venda antecipada do nosso produto, né? Se quisermos um exemplo, a Tesla fez isso. O Elon Musk conseguiu vender uma data de Teslas antes de ter os carros. Exatamente. Isso é uma forma das empresas terem acesso a dinheiro antes de conseguirem vender. Depois temos o crowdfunding por equity ou por participações sociais, que é o mesmo formato em que qualquer pessoa pode investir, mas neste caso estamos a propor às pessoas tornarem-se sócias de uma empresa, estão a comprar ações de uma qualquer empresa que está à procura de financiamento para crescer, ou para começar, ou para lançar um produto. Ficam donas de parte de um negócio, não é? Por assim dizer. Exatamente. Nós próprios, a última vez que nós fizemos um aumento de capital social na GoParity, na verdade uma parte fizemos por crowdfunding de equity, e além dos nossos maiores acionistas, nós temos mais de 1000 pessoas que são pequenos acionistas da GoParity, 99% dos quais já eram utilizadores da GoParity. Portanto, aquilo que nós propusemos foi: já utilizas a plataforma, torna-te também dono de um bocadinho da plataforma que utilizas.
E depois o último formato de crowdfunding, que é o que nós utilizamos, é o crowdfunding por empréstimo ou crowdlending. E aqui o que acontece é as pessoas podem emprestar dinheiro a projetos que procuram financiamento e depois recebem em troca o seu capital de volta, obviamente, e os juros associados ao empréstimo que tiverem feito. Muito bem, acho que ficou claro que a montagem dos painéis no telhado da Madastra já foi um crowdfunding. Então, pensando neste modelo de investimento, pensando isto como um investimento, o que é preciso para eu me candidatar? Tenho um projeto que gostava de ver financiado, gostava de recolher, mas não quero ir à banca, quero ter um outro tipo de financiamento. Como é que eu consigo candidatar o meu projeto e de que forma é que eu o vejo financiado? O que é que eu preciso fazer? Nós temos um conjunto de princípios, obviamente, que os projetos para serem financiados na GoParity têm que cumprir. Um deles, que é o princípio base e é a nossa razão de existir, né? Eles têm que contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Ou seja, qualquer projeto que nós financiemos tem que ter uma contribuição positiva para atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030. Coisa que já agora, como planeta e como espécie, estamos cada vez pior. Longe, sim, cada vez mais longe de atingir. Elas já não eram assim supostamente demasiado exigentes, mas estamos cada vez mais longe, não é? Sim, nós estamos. Eu lembro-me quando eu comecei a fazer o pitch da GoParity em 2016, talvez, o dado eram precisos 2 trilhões de dólares por ano para investir, para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Hoje em dia já vamos em 7. Pois, porque estamos cada vez mais próximos e cada vez mais longe. Exatamente. Portanto, o primeiro critério, obviamente, é ser um projeto na área da sustentabilidade. Depois tem que ter já uma empresa constituída e, tipicamente, que já tem uma faturação. Ou seja, nós não conseguimos, por exemplo, financiar startups numa fase muito inicial, porque nós precisamos, prova, não é? Exatamente, tem que ter alguma tração, porque nós precisamos de saber que há uma grande probabilidade, apesar de é sempre capital em risco, as pessoas escolhem onde é que investem e nós aconselhamos diversificar o mais possível para reduzir o risco. Nós queremos saber que há uma grande probabilidade daquela empresa conseguir cumprir o plano de pagamentos que está a propor às pessoas que lhe emprestam dinheiro. E, portanto, tem que ser empresas que já têm, quanto mais histórico têm, melhor, obviamente. Há exceções, por exemplo, casos em que são constituídas sociedades de propósito para um projeto, aí o que nós fazemos é ok, mas então tem que ter uma garantia da casa-mãe, um aval de sócios, alguma coisa que mostre, apesar daquela empresa ser nova, há alguém que é dono e que está a assumir também a responsabilidade por aquele empréstimo. E depois temos o critério de risco, que é nós fazemos uma análise de risco de todos os projetos que nos chegam, e eles são classificados numa banda de risco que vai de A a E, em que A é o menos arriscado e E é o mais arriscado, e nós não financiamos nada para baixo de C+, portanto tem que ser um C, mas que esteja próximo de um B. Sim. E já abordou um pouco, mas como é que a GoParity escolhe efetivamente os projetos que entram na plataforma e que podem ser alvo de financiamento através deste crowdfunding? Sim, os projetos tipicamente chegam a nós através do site, apesar de nós também fazermos muita procura proativa, digamos, de projetos. Trabalhamos, por exemplo, com muita gente na área da energia solar ou assim, algumas áreas-chave que nós sabemos que são tipicamente adequadas ao nosso tipo de financiamento. A forma como nós escolhemos os projetos é basicamente se as contas forem boas, se cumprir os requisitos, se o impacto for quantificável, nós fazemos uma oferta de financiamento, né? Para a empresa conseguir perceber por onde é que iria os custos que teria aquele empréstimo, e se a empresa estiver interessada em avançar, então nós já começamos por toda a fase de preparação das campanhas. O que é engraçado no nosso caso é que
Temos, por exemplo, empresas que nós sabemos que não têm uma comunidade à volta, e à volta no sentido, não é no sentido físico, não é? Empresas que não têm uma comunidade de utilizadores ou de fãs ou assim. Sim, de seguidores. De seguidores, exato. Sim. E portanto vai ser no financiamento normal, nós colocamos na plataforma, digamos, uma fábrica de sapatos que é painéis solares, e nós colocamos e as pessoas investem porque querem investir em energia solar. Mas também temos muitos casos giros em que são empresas que têm as suas próprias comunidades, os seus seguidores nas redes e não sei o quê, que já usam também a GoParity como uma forma de envolvimento das pessoas. Das pessoas, muito bem. Muitas pessoas, ainda há um mito, já menor do que existia, mas continua a existir um mito, de que investir é só para ricos. Diria que quase uma das missões da GoParity é democratizar precisamente os investimentos e, portanto, quebrar um bocadinho este tabu. Quanto é que eu preciso para investir? Esta pergunta é super importante e eu às vezes esqueço-me de referir isto, portanto ainda bem que a pergunta apareceu, porque na GoParity, para se poder investir, basta começar com 5 euros. E nós fizemos isto precisamente para contrariar esta ideia de que pode haver uma distinção no acesso a oportunidades entre os mais ricos e os menos ricos. Nós existimos mesmo para criar uma coisa que é universal e, portanto, ninguém pode ficar de fora. Claro que por motivos quase informáticos, a menos do que 5 euros, depois é impossível de processar tanta informação e tanta vírgula, mas nós começámos com 20 e ao fim de 2 anos decidimos baixar para 5 euros. Da mesma forma como isto tem que ser para todos, também nós não vamos dar nunca mais dinheiro a ganhar por causa de pessoas poderem investir mais dinheiro do que outras. São as mesmas condições, as condições são iguais para todos e é acessível para todos. Ganharão mais dinheiro quanto mais investirem, não é? Mas isso é proporcional, não é? Exato. Mas isso será sempre proporcional. Exato, mas não têm mas não estão excluídos adicionais. E não estão excluídos, não é? Já referiu que tem em consideração, portanto, que não financiam startups, por exemplo, nem projetos que não tenham já quase uma prova dada de sustentabilidade aos vários níveis, mas sendo um investimento, tem algum risco associado? Que riscos é que estão associados a um investidor quando avança para a compra, o investimento através da GoParity? Sim, isto são investimentos com capital em risco, claro. Só para ficar claro, nós por acaso até já financiamos várias startups, mas são casos em que tinham já garantias ou garantias. Ou garantias. Sim, por exemplo, sim. Nós temos casos de empresas que ganharam financiamentos da Comissão Europeia, mas a fase de fechar os contratos e não sei o quê, até chegar o dinheiro, demora algum tempo. Para eles poderem adiantar a atividade, nós podemos adiantar capital, mas é empréstimos de curta duração, agarrados ao contrato com a Comissão Europeia, que emprestamos durante 6 meses, mas se ao fim de 3 chegar o dinheiro da Comissão, o dinheiro chega e é pago de volta, a menos que a empresa queira cumprir o contrato até aos 6 meses, mas daí não pode passar. Em relação ao risco, o capital nos investimentos está em risco, muitas pessoas é que escolhem diretamente a que projetos é que emprestam. Nós damos toda a informação financeira das empresas numa ficha de informação, temos uma ficha de análise de risco e temos aquela questão da banda de risco em que nós indicamos qual é que é o risco indicativo daquela empresa para as pessoas conseguirem fazer uma análise com mais facilidade e sem terem que estar a olhar para contas de resultado, demonstrações de resultados e balanços, etc. Temos uma série de medidas de mitigação de risco também que são importantes e que nós aplicamos para tentar minimizar quaisquer danos que possam acontecer por causa de um projeto de uma empresa que não consiga pagar uma mensalidade. Por exemplo, todos os ativos comprados com financiamentos da GoParity são dados como uma garantia do empréstimo. Ou seja, imagina uma empresa que compra painéis solares com um empréstimo através da GoParity. Se aquela empresa for à falência e o dinheiro, se aquela empresa for à falência, o dinheiro que é feito com a venda dos painéis solares e dos inversores e até do alumínio da estrutura, tem prioridade
os credores que investiram através da GoParity sobre os restantes. Já não têm sobre o Estado, porque nunca ninguém tem prioridade sobre o Estado. Né? Nós cobramos sempre todas as mensalidades às empresas por débito direito, por exemplo. Quer dizer que nós não estamos à espera que eles façam a transferência para depois pagar aos investidores, nós é que vamos buscar o dinheiro à conta. Mas também guardamos sempre uma mensalidade de caução. Ou seja, se nós fizermos o débito direito de 10 dias ou 7 dias antes do pagamento da prestação, se por acaso aquele débito direito der errado, nós sabemos que ainda há dinheiro em conta para pagar pelo menos um mês. Ou seja, nós temos 40 dias até à próxima data de pagamento para falar com a empresa para perceber o que é que se passa. Se a empresa não conseguir estar em condições de pagar, o que acontece com maior frequência é uma reestruturação do empréstimo. Ou seja, a empresa, por exemplo, temos casos, a pandemia foi um caso claro disso, né, em que houve muitas empresas que de repente ficaram sem faturação. Não sei, nós tínhamos, por exemplo, um produtor de ostras que vendia tudo para restaurantes em França. E tudo fechou. Acabou. Os restaurantes fecharam e ele perdeu a produção de um ano inteiro. Um empréstimo de 2 anos passou a um empréstimo de 5 anos, em vez de pagarem, por exemplo, 1.000 euros de prestação, depois passaram a pagar se calhar 300, que já conseguiam encaixar no plano de recuperação da empresa e avançou. Em último caso, se nada se resolver, a discussão acaba por entrar em processo judicial. Pela experiência que tem, pelo contacto que vai tendo, nomeadamente com os clientes da GoParity, qual é o nível de conhecimento de quem investe neste tipo de plataformas e neste tipo de investimentos? Não sei se tem uma noção se é diferente de outro tipo de plataformas, o tipo de clientes e o nível de conhecimento. Não sei se terá essa informação. Eu acho que ao nível do conhecimento não deve ser muito diferente, porque é muito diverso. Ou seja, nós temos pessoas que estão se calhar a investir pela primeira vez, mas temos também users que às vezes partilham connosco coisas incríveis. Nós temos um que estou a pensar especificamente que já nos enviou quadros com tabelas e análises e coisas que tem de todos os investimentos que faz na GoParity, mas também dos que faz fora da GoParity. Portanto, temos ali um econometrista espetacular. Quase que é a ser nosso contratado. utilizador. Está quase a ser contratado. Vontade não me faltou já. Por outro lado, onde eu sei que há muita diferença, é que tenho a certeza que nós temos uma fatia dos nossos utilizadores, pelo menos, que se move pela questão da sustentabilidade e do uso do dinheiro. Ou seja, assim como nós temos muitos que investem de certeza na GoParity e depois noutra que faz crowdfunding imobiliário e noutra que faz crowdfunding para empreendedores. E ou que assim, é apenas um género de diversificar apenas o investimento, não é? Temos outros que estão aqui que só investem na GoParity porque querem investir verde e diversificam, mas dentro da GoParity porque querem investir com sustentabilidade e porque querem ser consequentes em relação à utilização do seu dinheiro. Diria que continua a haver um longo caminho para fazer em termos de conhecimento e literacia financeira no nosso mercado? Completamente, sim. Mas vocês são um excelente exemplo de boa literacia financeira que é feita em Portugal, mas Portugal é dos piores países da União Europeia ao nível de classificações em relação a literacia financeira e é mesmo uma coisa que eu gostava que nós, enquanto GoParity, conseguíssemos dedicar mais, e agora que temos estado a crescer também em termos de recursos e pessoas, espero que nós consigamos cada vez mais contribuir para isso, e nós já fazemos alguns meetups sobre como investir sustentavelmente, ou como começar a investir se nunca investiu, coisas desse estilo, mas acho que podemos fazer muito mais e introduzir mesmo a literacia financeira ao longo da experiência do utilizador na GoParity. Muito bem, aguardamos. Aproveito e uso aí uma das coisas que usou, que é se o Nuno pudesse deixar aqui apenas uma recomendação, um conselho, como lhe quiser chamar, a quem está a pensar entrar nos investimentos, o que é que seria? Só uma. E acho que o principal... Pode fazer batota. Eu diria que há 3 princípios principais, pelo menos que são sempre os que me vêm à cabeça
nisto, que é, primeiro, o de diversificar, ou seja, nunca pôr os ovos todos no mesmo cesto, seja diversificar entre plataformas, seja só numa plataforma investir em muitos projetos, tentar sempre fazer isso, porque é a melhor forma de mitigar risco que existe e de conseguir continuar a ter rentabilidades interessantes. A segunda é não investir uma parte muito significativa das suas poupanças em formato com capital em risco. Por muito tentador que possa ser querer investir numa plataforma que diz que vai pagar 10 ou 15% por causa de um projeto imobiliário, ter sempre cuidado com a exposição a este tipo de investimento. As regras falam em 10 a 20% das poupanças disponíveis serem aplicadas neste tipo de investimento. E a terceira é o deixar o dinheiro trabalhar, que é não ter pressa. Não ter pressa e reinvestir, que é investir, volta capital, vem com juros a mais, reinvestir capital e juros, e este é o segredo para se transformar um investimento que inicialmente é de 5% num investimento de 7% ou 8% ou 9%, que é os juros cumulativos. E os juros, chamados juros compostos também, Compostos, não é? Exato. Portanto, teríamos aqui imenso... falta-nos tempo para podermos continuar, porque os temas são como as cerejas e teríamos aqui muitas outras questões para abordar. Estamos a acabar e, portanto, eu vou aqui lançar a última questão. Isto, no final de contas, as decisões sustentáveis têm um retorno melhor, ainda que possa ser potencialmente menor? Sim, eu acho que considerando todas as coisas, se nós conseguimos ter uma boa rentabilidade para o nosso dinheiro e ainda saber que estamos a ajudar a criar emprego decente, a evitar emissões de dióxido de carbono, a ajudar a produzir energia limpa, a impactar positivamente pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, contribuir para a diversidade de género em situações, em posições de liderança. Portanto, todas estas coisas também têm que valer para nós. Isto é o que nós tentamos tornar tangível na aplicação da GoParity. Qualquer investidor tem o seu retorno em juros, ou seja, em euros, mas também consegue saber exatamente quais é que são as métricas com que está a contribuir para o impacto daqueles projetos. E na sociedade, não é? Um mundo melhor, como se costuma dizer. Totalmente. Obrigada, Nuno, por ter vindo e partilhado estes conhecimentos. Este foi, no final de contas, com Nuno Brito Jorge, co-fundador e CEO da GoParity, cujos projetos podem acompanhar e financiar no site da plataforma. Quanto ao Doutor Finanças, continua a acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.